Bom dia. Semana retrasada, se não me engano, nós conversamos um pouquinho sobre aquilo que é necessário para se chegar ao corpo que a gente deseja e o quanto eu percebo nos pacientes que todo mundo quer o corpo ideal, mas muito pouca gente está disposta a pagar o preço, né, em termos de renúncia, de compromisso, de comprometimento e de constância nas ações que são necessárias para se ter o corpo tão desejado na atualidade, né? Um corpo forte, firme, detalhado, né? Aquele abdômen trincado. Então, o abdômen trincado, então, é um dos mais difíceis de se conseguir. Você consegue ganhar massa muscular, mas até o abdômen trincar, a quantidade de gordura corporal, a capa de gordura tem que secar muito. Então, nem todo mundo, muito pouca gente está disposta a dar o que é necessário para se chegar nesse objetivo. E toquei no uso de esteroide anabolizante, em alguns casos, quando necessário. E me chegou uma pergunta de um dos seguidores do canal, se eu sou a favor do uso de esteroide, né? Como médico, se eu sou a favor do uso de esteroide. Então, eu tenho para dizer que eu não sou nem a favor nem contra, porque médico não tem que ser a favor ou contra um medicamento. E a gente tem que lembrar que os esteroides anabolizantes são medicamentos, né? É uma classe de medicamento usada no combate à perda de massa muscular. Ele foi criado para isso, né? Para aqueles pacientes que, em virtude de alguma doença grave, né, de algum quadro clínico grave ou do próprio avançar da idade, tem o que nós chamamos de sarcopenia. Então, essa classe de drogas foi criada no combate a esses casos onde, por um aumento do metabolismo, o paciente entra num quadro de catabolismo, onde o corpo começa a consumir proteína de uma forma descontrolada, e isso vai levar o paciente, no final, vai levar o paciente à morte. Então, nós sabemos que quanto menor a massa muscular desse paciente, mais grave qualquer doença vai se tornar. Então, é para isso que existe o esteroide anabolizante. Ele vai diminuir o catabolismo, ele vai preservar a massa muscular dos pacientes nesses casos graves, onde existe uma demanda catabólica muito grande, uma demanda metabólica muito grande, e é para isso que é usado. Então, talvez uma das grandes hipocrisias da medicina, né? Você poder usar um tipo de medicamento desse para um paciente que tem uma doença como uma queimadura, por exemplo, ou uma grande cirurgia após um grande trauma, e que esse medicamento usado nesse paciente, lá num centro de queimado, vai ajudar na cicatrização, na recuperação desse paciente, e tem estudos muito volumosos e muito robustos mostrando isso com grande segurança, durante um tempo longo, em doses bastante elevadas. Porque se eu posso usar isso num paciente queimado, que é um paciente gravíssimo, na maioria das vezes com lesão de órgãos importantes como o fígado, como o rim, todo o sistema desse paciente está sobrecarregado, e o uso do anabolizante pode ajudar esse paciente. Aí tá ok. Mas se eu for usar isso para um cara com 60 anos, que está com massa muscular muito baixa, com perda de vitalidade, com perda de desejo, a vida dele está numa descendente total, para isso é um pecado. Se ele tomar um anabolizante, ele vai morrer. Então, isso é uma hipocrisia, né? Tilenol mata mais do que anabolizante.
Dipirona, que a gente compra no Brasil em qualquer lugar sem receita, é proibida em alguns países. Então, todo medicamento tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado ruim? O uso inadequado, o abuso, né? O uso descontrolado. Então, eu sou a favor do uso do anabolizante para aquele paciente que passou dos seus 40 e poucos anos e começa a perder, né? Começa a perceber uma perda muito grande da qualidade de vida, porque ele não consegue manter a massa muscular dele, ele perde desejo sexual, ele passa a dormir mal, o humor vai muito ruim. Eu posso dizer isso de um lugar muito confortável, porque eu passei por isso, né? Então, aos meus 48 anos, eu comecei a perceber uma queda da vitalidade. Então, por que eu posso usar isso para tratar algumas doenças e não posso usar a mesma medicação numa dose muito mais baixa para um paciente que poder recuperar a qualidade de vida dele? A gente não está falando de uso estético. Apesar de também seria uma grande hipocrisia minha que aceito colocar uma paciente no centro cirúrgico para colocar uma prótese de mama, né, para diminuir, fazer uma lipoaspiração para diminuir gordura localizada, e não vou fazer isso para um paciente que pode melhorar a estética corporal dele? Posso. Mas o uso para estética é proibido. Então, a gente não vai tocar nesse assunto aqui. Mas o uso clínico, bem indicado, acompanhado com cuidado, em doses controladas, é possível e é necessário. O que existe é um grande tabu em colocar todo mundo no mesmo saco, né? Tanto o paciente que tem necessidade, a vozinha que precisa, o vozinho que precisa de um esteroide para ajudá-lo na volta da sua independência, voltar a ter autonomia, a caminhar sozinho, a poder sair na rua sozinho. Ele pega esse cara que precisa e o garotão de 20 e poucos anos que não tem necessidade nenhuma e toma uma dose cavalar de Deca, de Durateston, para poder ir para a praia no verão com a barriga sequinha. São mundos completamente diferentes, né? Esse garoto aqui não tem necessidade nenhuma, porque aos 20 e poucos anos você tem testosterona circulando em doses imensas, naturalmente, não tem necessidade. Agora, para o vozinho, para a vozinha que precisa, isso vai fazer uma diferença absurda na qualidade de vida dele, né? Posso falar isso para vocês também de um lugar bastante confortável, porque eu estou tratando a minha mãe de 78 anos, né? Com menos de um mês de tratamento, ela é outra pessoa. Mais vigor, muito mais disposição, indo para a academia sozinha, com seu, né, para treinar com seu personal, humor melhor. Então, por que negar isso a esses pacientes que precisam? Isso é um grande absurdo que vem do desconhecimento médico. Os médicos não conhecem essa área. Por quê? A gente não tem aula sobre isso na faculdade. Eu não tive uma aula sobre esteroide anabolizante. Então, é necessário essa discussão, né, para que a gente possa ofertar aos pacientes que precisam um medicamento que tem valor e que pode trazer para ele um grande ganho de qualidade de vida. Então, essa é a minha posição e por isso que eu fui estudar tão a fundo esse assunto, para poder dar a quem precisa e a quem me procurar a possibilidade, se necessário, como eu disse no vídeo anterior, se necessário, depois que nós corrigirmos todos os hábitos de vida que vão estar errados, na maioria das vezes está, porque a vida, a nossa sociedade, né, atual nos leva a ter uma vida que faz com que nós tenhamos esses hábitos completamente errados. Então, depois que eu ensinar esse paciente a corrigir todos esses hábitos e perceber que há necessidade de uma ajuda maior, esse medicamento pode ser prescrito sim, com segurança e um acompanhamento de perto. Então eu vou ver esse paciente a cada 3 meses, fazer exame,
se precisar corrigir a dose, mas sempre começando numa dose baixinha, subindo se necessário, e na imensa maioria das vezes, com doses muito pequenas, a gente consegue resultados absurdos nesses pacientes, desde que todo o restante tenha sido corrigido. Um abraço, até a semana que vem.